O nascimento do skate olímpico, da cultura das ruas ao palco das Olimpíadas. O skate nasceu muito antes de ser oficialmente chamado de esporte. Ele surgiu como uma resposta criativa, quase improvisada, a uma vontade humana simples e universal, a de se mover, deslizar, sentir a velocidade e desafiar o próprio corpo. A história do skate começa nas ruas, nas calçadas, nos becos, com jovens que jamais imaginaram que décadas depois, aquele simples pedaço de madeira com rodas se tornaria um símbolo cultural global. Menos ainda poderiam prever que aquele objeto, um dia, seria erguido ao mais alto patamar do esporte mundial, o palco das Olimpíadas. Para entender o skate olímpico, é preciso voltar no tempo. Muito antes de medalhas, transmissões ao vivo e torcidas vibrando, o skate era apenas uma brincadeira de surfistas californianos tentando reproduzir a sensação de deslizar nas ondas, mesmo quando o mar estava calmo. Nos anos 1940 e 1950, a Califórnia passou por uma verdadeira explosão cultural ligada ao surf. Era um estilo de vida, uma filosofia, uma maneira de existir. E quando as ondas dormiam, os surfistas inquietos procuravam novas formas de continuar sentindo aquela adrenalina que o mar proporcionava. Foi assim que surgiram os primeiros protótipos de skates. Pedaços de madeira adaptados com rodas de patins. Não eram estáveis, não eram seguros e certamente não eram práticos. Mas tinham alma. Eram uma continuação do surf. Uma extensão daquela cultura livre, rebelde e criativa que nascia à beira do Pacífico. O skate surgia não como esporte, mas como expressão. A rua começava a se transformar em oceano, e o concreto em ondas duras e imprevisíveis. Os primeiros skatistas não tinham regras, não tinham competições, nem sequer tinham um nome para o que faziam. Eles apenas deslizavam. E é dessa liberdade que o skate bebe até hoje. A essência nunca foi sobre vitória, sempre foi sobre identidade, sobre encontrar o próprio estilo, a própria forma de se mover, de se expressar. A evolução, porém, foi natural. Cada avanço técnico alimentava a criatividade dos praticantes. As rodas evoluíram, os shapes ficaram melhores, novos terrenos foram explorados e a cultura começou a ganhar força. Durante os anos 1960, a explosão do surf na cultura americana impulsionou o skate, que passou a ser visto como uma extensão do mesmo estilo de vida. Mas foi nos anos 1970 que tudo realmente mudou. A Califórnia enfrentava uma seca histórica. Piscinas foram abandonadas, deixadas vazias. Para muitos, isso significava apenas um problema doméstico. Para os skatistas, significava oportunidade. As piscinas vazias se tornaram verdadeiros parques playgrounds improvisados. E ali nasceu uma revolução. Os skatistas descobriram que podiam usar as paredes curvas das piscinas como ondas. Era o início do vertical. Era o nascimento de manobras, airtimes, transições, curvas impossíveis. Era o começo de uma nova linguagem esportiva. E dessa fase surgiu talvez o grupo mais influente da história do skate. O lendário Z-Boys, da equipe Zephyr. Liderados por nomes como Tony Alva, Stacy Peralta e Jay Adams, eles não apenas mudaram o skate, eles mudaram a cultura urbana. Eles trouxeram agressividade, estilo, criatividade e atitude. Eles transformaram o skate de hobby em movimento cultural. Não era mais só diversão. Era identidade. Era performance. Era expressão artística. A ascensão do skate como esporte também teve suas turbulências. A cultura era tão livre e tão imprevisível que muitos não sabiam como lidar com ela. Patrocinadores tinham medo, pais tinham receio. A sociedade via o skate como marginal, errado, rebelde demais. Mas talvez tenha sido exatamente isso que manteve o skate vivo. Ele não se encaixava em padrões. Ele não queria se encaixar. Nos anos 1980, o skate se expandiu para o mundo todo. No Brasil, por exemplo, cenas de skate nasceram e cresceram nas ruas de São Paulo, no Rio de Janeiro, em pistas improvisadas, em praças, em ladeiras. A cultura se tornou plural, diversa, acessível e, o mais importante, inspiradora. Skatistas encontravam no esporte não apenas diversão, mas propósito,
Durante os anos 1990, a criação dos X Games pela ESPN foi um passo gigantesco. Pela primeira vez, milhões de pessoas ao redor do mundo assistiam a competições de skate como eventos esportivos sérios. Tony Hawk se tornava o maior símbolo dessa era ao completar o lendário 900, um marco que definiu o skate moderno. Essa manobra o colocou em outro patamar e mostrou ao mundo que o skate tinha possibilidades infinitas. Mas mesmo com a popularização global, o skate mantinha uma relação difícil com a ideia de esporte oficial. Muitos skatistas tinham medo de que a institucionalização apagasse sua essência. O skate nunca foi sobre ganhar medalhas. Era sobre estilo, expressão, movimento próprio. Era sobre a comunidade, sobre a rua, sobre criar e reinventar. Por isso, a ideia de levar o skate para as Olimpíadas foi controversa durante muito tempo. Quando o COI anunciou em 2016 que o skate faria parte dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o mundo do esporte vibrou, mas o mundo do skate ficou dividido. Alguns celebraram, outros criticaram e muitos ficaram simplesmente curiosos. Como o skate, um símbolo cultural tão livre, se comportaria dentro de um evento com regras tão rígidas? A verdade é que ninguém sabia ao certo o que esperar. Mas havia uma coisa clara: o skate estava prestes a mudar novamente. E mudaria não só por causa da competição, mas porque o mundo inteiro veria pela primeira vez aquela cultura sendo celebrada no maior palco possível. Os Jogos de Tóquio foram adiados para 2021 e quando o skate finalmente estreou, algo histórico aconteceu. O mundo assistiu, emocionado, a um espetáculo que não parecia uma competição tradicional. Parecia uma celebração. E talvez esse tenha sido o maior triunfo do skate olímpico. Manter sua essência, mesmo dentro de uma arena. As competições de street e park mostraram ao planeta que o skate é mais do que manobras técnicas. É sobre personalidade. Cada skatista tinha um estilo único, um jeito de cair, de levantar, de sorrir, de celebrar. O público percebeu que não era apenas pontuação. Era arte em movimento. E as protagonistas dessa revolução foram, surpreendentemente, jovens. Muito jovens. Raíssa Leal, com apenas 13 anos, encantou o mundo. A Fadinha, que ficou famosa criança, pulando escadas com vestidos de fada, levou seu talento para o maior evento esportivo do planeta e brilhou como poucos. Ela subiu ao pódio com leveza, humildade e alegria. Sua medalha de prata não foi apenas um triunfo pessoal, foi um marco para o país. O Brasil, de repente, se via líder mundial no skate feminino. E isso inspirou milhões de crianças, principalmente meninas, a acreditarem que também podiam sonhar. Além dela, nomes como Kelvin Hoefler, Letícia Buffoni, Pedro Barros e outros atletas brasileiros escreveram capítulos históricos. O skate brasileiro não estava apenas participando das Olimpíadas, estava liderando. O talento nacional, lapidado dentro de pistas urbanas, dentro de comunidades, dentro de uma cultura popular e acessível, ganhava reconhecimento global. Mas o impacto do skate olímpico foi muito além das medalhas. O que realmente transformou o skate foi a percepção pública. Pessoas que nunca tinham assistido a uma competição perceberam a beleza do esporte. Perceberam sua complexidade, sua técnica, sua dificuldade. Entenderam o quão profundo é o skate. Não é só equilibrar em uma prancha. É controlar o corpo, a mente, o movimento, o tempo e a criatividade. É fazer parecer fácil aquilo que, na verdade, exige anos de dedicação. A entrada do skate nas Olimpíadas também trouxe novos investimentos, novos patrocínios e novas oportunidades. Escolas começaram a incluir o skate como modalidade esportiva. Cidades começaram a construir novas pistas. A popularização cresceu de forma impressionante e, ao mesmo tempo, a identidade da cultura do skate continuava viva. Mesmo com árbitros, notas e rankings, o skate não perdeu sua essência. Os atletas se abraçavam, sorriam, torciam uns pelos outros, comemoravam juntos. Deram ao mundo uma cena inesquecível. Rivais que pareciam amigos, competidores que pareciam uma família. E isso mostrou algo muito maior. O skate não é sobre derrotar alguém. É sobre superar a si mesmo. Sobre evoluir, sobre se expressar, sobre compartilhar. Sobre cair e levantar. Sempre.
Quando se observa a trajetória do skate, da madeira improvisada com rodas de patins ao palco olímpico, fica claro que sua grandeza não está apenas em sua evolução técnica. A grandeza está em sua capacidade de inspirar, em sua capacidade de transformar vidas, em sua capacidade de dar voz a milhões de jovens que nunca se conectaram com outros esportes tradicionais. O skate é democrático. Qualquer um pode tentar. Basta uma calçada, uma prancha e coragem. Não há idade, não há estereótipo, não há corpo ideal, não há regra rígida. Há apenas vontade. O skate se tornou uma linguagem universal, uma ponte entre gerações, uma expressão artística que agora também é medalha olímpica. O skate nas Olimpíadas não representou o fim de sua rebeldia. Representou sua consagração. O mundo percebeu que aquela cultura das ruas tinha profundidade, talento e história suficientes para estar entre os maiores esportes do planeta. Mas, ao contrário do que muitos temiam, o skate não perdeu sua alma. Ele levou sua alma para o palco olímpico. Hoje, em todas as partes do mundo, crianças sobem em seus primeiros skates inspiradas por Raíssa, Horigome, Sky Brown, Naija, Pedro Barros, Kelvin e tantos outros. Elas se transformam quando experimentam a sensação de deslizar pela primeira vez. O skate não é apenas esporte, é descoberta, é liberdade, é movimento. E quando olhamos para o futuro, fica claro que estamos apenas no começo. O skate olímpico cresce a cada ano. Novas gerações surgem com estilos completamente diferentes, com criatividade ilimitada. O skate continua evoluindo, continua desafiando limites, continua sendo fiel a si mesmo. O nascimento do skate olímpico é a prova de que nenhum sonho é pequeno demais para alcançar o mundo. Aquelas rodas improvisadas, décadas atrás, se tornaram um símbolo de resiliência, personalidade e expressão. E agora fazem parte da história das Olimpíadas. É uma conquista que nenhuma medalha pode medir, porque o skate nunca foi sobre o ouro. Foi e sempre será sobre liberdade. Sobre voar em duas rodas. Sobre mostrar ao mundo que você pode criar o seu próprio caminho, mesmo que seja no concreto duro da rua. O skate nasceu rebelde, cresceu cultural, explodiu esportivo e hoje é eterno.